Reforma Protestante e reflexões para os nossos dias. Um tempo muito abençoado, que não termina hoje, inicia hoje, mas terminaremos amanhã, no domingo, no horário da escola bíblica. Muito obrigado pela vida do professor pastor Vander, que está conosco, seus familiares, amigos e conhecidos. Louvamos o seu nome pela Igreja Presbiteriana Boas Novas, Igreja Irmã. Topou o nosso desafio, vai conduzir o louvor. Pai, obrigado pelos irmãos e as irmãs da Igreja Presbiteriana Manaim e qualquer outra denominação, outra igreja que estiver no nosso meio. Louvamos a Ti, porque fazemos parte do reino de Deus, a família do Senhor, e esse Deus é grandioso por demais. Primeiro que Ele se fez homem, 100% Deus. Como explicar isso humanamente? Mas pela fé nós compreendemos e assimilamos um Deus grande que se auto-esvaziou, assumiu a forma de servo, escravo, veio habitar nesse mundo, morreu no nosso lugar, mas vivo está porque Ele ressuscitou, e assim nós precisamos conhecê-lo, aprender com tudo que o Senhor coloca diante de nós, inclusive, tão importante, o tema da Reforma Protestante. Ministra ao nosso coração, usa a vida do pastor Vander mais uma vez, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, o dom que o Senhor deu a ele, para transmitir a cada um de nós, e que sejamos muito abençoados. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, conduz o louvor. Mais uma vez te agradecemos, oramos no nome poderoso, glorioso, perfeito, santo de Jesus, e toda a igreja diz... Amém. E as palmas adoram o nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos muito felizes por estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor Ricardo. E queremos louvar a Deus juntos com os irmãos. Amém. Estamos felizes. E Deus é mais. Deus é aquele central na nossa vida. Nós viemos aqui adorá-lo, louvá-lo de todo o coração. Como estamos entre igrejas e irmãs, eu gostaria que, à medida que nós fôssemos cantando, você tem toda a liberdade para sair do seu lugar, cumprimentar aqueles que aqui vieram, saudar os da Boas Novas, cumprimentar o da Manaim, e assim formar essa comunhão maravilhosa, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Aleluia! Te louvamos, Senhor, Tu és bondoso, as Tuas obras são magníficas. Grandes são as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os Seus caminhos. Grandes são as Suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os Teus caminhos. Adore ao Senhor, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. você pode sair do seu lugar, saudar aquele que aqui veio adorar com você. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e
diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia! Só o nome dele é santo. Toda honra e glória ao nosso Senhor. Maravilhosa comunhão essa. Estamos aqui para aprender do Senhor, para sermos ministrados, e nós podemos entender que Ele é aquele que guarda, aquele que cuida do povo, da igreja do Senhor. Amém? Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso castelo forte. Aleluia. As palmas. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nas provas o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Ele é a nossa força. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, Aleluia. e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Aleluia! Ele é vencedor. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família
lhes vês poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Glória a Deus. Cante, celebre ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia. Que alegria é poder louvar e celebrar esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que nos guarda nele. Bem-aventurados todos aqueles que estão no Senhor. Amém. Que obedecem e creem em sua palavra. Esses são firmados. A Bíblia diz que são como aqueles plantados junto a ribeiros. Pode vir a tempestade, pode vir a seca, pode vir a tribulação. Nada os derruba. O Senhor nos protege. Nós só temos que dar graças a esse Deus tão maravilhoso, ao Senhor Jesus Cristo, que não se poupou, mas em obediência se entregou por nós. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor demonstrado. Graças te damos, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ele venceu. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. eleve as suas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. O Senhor venceu, mas ressuscitou. Ele é digno. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tamanho amor demonstrado naquela cruz e tamanha vitória. A morte não pôde prendê-lo, Senhor. Hoje nós somos vencedores porque um dia o Senhor venceu naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, mas a Tua graça se estendeu a nós. E hoje nós temos liberdade em Tua presença. O Espírito Santo habita em nós. Fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro que venceu na cruz. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Bênção demais, queridos. Pode se assentar. Que alegria. Bênção pura. Por favor, Pastor Wander, já venha, se direcione para cá. Vamos orar mais uma vez pela sua vida. Amém, queridos? Estenda as suas mãos para cá. E mais uma vez agradecer, viu, pastor? A gente sabe que a sua agenda é corrida. E a gente reservou com muita antecedência. O senhor sabe disso. Glória a Deus. Que Deus continue usando a sua vida, o seu ministério. A vida do professor já é um dom, né? Porque capacita, ensina, transmite conhecimento. E louvado seja o Senhor pela sua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Deus, muito obrigado pela vida do pastor Wander, sua esposa, sua família que o acompanha. Oramos mais uma vez, agradecidos por esse tempo que o Senhor nos oportuniza. Continua, Deus, abençoando a sua vida, o seu ministério, o dom que o Senhor deu a ele de transmitir conhecimento. Tantos alunos já formados, orientados, capacitados através da vida dele. Quantas ovelhas do Senhor já foram edificadas, abençoadas, e agora nós temos o privilégio de desfrutar um pouco daquilo que ele conhece, porque o seu conteúdo, aquilo que o Senhor acrescentou na vida dele é imenso, mas louvado seja o seu nome. Gratos somos por essa porção da sua palavra. Assim, Deus, oramos agradecidos e abençoamos ele, a sua casa, a sua família, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Bom, eu quero iniciar agradecendo ao convite do pastor Ricardo. E já faz um ano, né, que nós estivemos aqui pela manhã, numa escola dominical. E aí o pastor Ricardo, já terminando ali, ele disse: olha, vamos pensar na reforma protestante no ano que vem, mês de outubro. E aí já vamos deixar na agenda, porque outubro sempre é um mês mais corrido. A gente que trabalha com história da igreja, mês de outubro é um mês que a gente normalmente dá as palestras, fala do tema e anda pelas igrejas aqui da região. Então agendamos e graças a Deus podemos estar aqui hoje. Prazer mesmo reencontrar aqui muitos irmãos. E eu estava brincando ali, é o encontro da velha jovem guarda ou da jovem velha guarda, eu não sei ao certo, mas exato. E é muito bom, né, irmãos de outras igrejas aqui.
familiares, né? Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, Adriana, meus pais estão aqui também, tio, tias, primos, quase a metade aqui é parente. E aqui no meio tem mais parente também, lá de São Jerônimo da Serra, né? Falou em São Jerônimo da Serra, todo mundo é parente, então é fácil saber. E essa é a vantagem de ter muito parente, o pastor Ricardo. Onde você vai, você tem pelo menos 10, 12 que vão te ouvir, né? Então você nunca fala sozinho, né? Então, uma alegria recebê-los aqui, reencontrá-los, rever o pastor Isaías, que está aqui com a gente, né? Um colega, um amigo aí de longa data, né? Se eu contar aqui quanto tempo eu conheço o pastor Isaías, vão desconfiar da nossa idade, então eu só vou dizer, vou dar uma dica. No século passado que nós estudamos juntos, fizemos teologia, então tem uma história aí desde os tempos de Guarapuava, então muito, muito bom revê-lo. Também sua esposa, a Josia, que eu vi chegar lá na igreja de Jardim Bandeirantes, bem adolescente ainda. Então, alegria reencontrá-la aqui, Josia. Que bom, né? Pastor João está aqui com a gente. Quanto tempo eu não vejo o pastor João? E que alegria recebê-lo aqui nessa noite, né? Então, uma noite de festa, né? Deli, são primos, parentes, um monte de gente aqui. E nós vamos fazer esse seminário em 2 momentos. Então, a gente vai hoje fazer uma primeira parte e amanhã retornaremos. Então, eu espero que aqueles que gostarem possam voltar amanhã. Vamos tentar hoje avançar uma etapa importante, porque falar de reforma protestante é um assunto muito amplo e a gente vai ter que escolher aqui alguns temas, algumas coisas que são importantes desse assunto. E a ideia é que seja assim um seminário, né? Um curso. Então eu vou falar, eu vou expor. Ao final eu pretendo dar um tempinho para perguntas, possivelmente virão algumas questões aí que vocês queiram esclarecer e a gente pode fazer isso aqui juntos, tá bom? Então, aqui é mais um professor do que um pastor, né? Então a gente vai tentar fazer aqui uma aula, uma grande aula, e no final eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer perguntas. Vamos fazer um teste aqui nos nossos slides, só para a gente ver se está tudo ok, tudo certo. Então, esse é o nosso tema. E só para situar um pouquinho, nós temos uma data simbólica, dia 31 de outubro de 1517. Portanto, século XVI, mais de 500 anos. Essa data é uma data histórica. Por quê? Né? Tem uma pequena imagem ali que dá para a gente ver aquele jovem lá com uma roupa escura afixando nas portas de uma igreja lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg, teses, escritos, elaborações que ele havia feito com os seus alunos sobre a realidade da igreja, fazendo um diagnóstico da igreja e apontando o que precisava mudar. As famosas 95 teses de Martinho Lutero. Um jovem que queria retornar àquele cristianismo que havia se perdido. O cristianismo apostólico, dos tempos bíblicos. Então, essa data da fixação das teses tornou uma data símbolo, que nós preservamos até hoje. Portanto, o mês de outubro é um mês em que, pelo mundo afora, a reforma protestante é lembrada e é celebrada. E eu queria já aproveitar, ainda nessa introdução, e parabenizar o pastor Ricardo, juntamente com o conselho da igreja, por essa iniciativa. Por quê? É uma valorização da nossa história, das nossas origens, das nossas raízes. Uma árvore para ser frutífera, e uma árvore para ter resistência, aguentar os vendavais e as tempestades, ela precisa ter raízes, não é? O que sustenta uma árvore são suas raízes. E a igreja tem raízes também. E essas raízes são bíblicas. Uma igreja, para ter solidez, ser frutífera, para poder suportar as tempestades e as provas, ela tem que ter raízes. E essas raízes precisam ser bíblicas. Mas também precisa ter raízes históricas, fundamentos, testemunhos. Pessoas que pela história viveram a fé, foram provados nessa fé, lutaram por ela,
e fizeram com que essa fé chegasse até nós. Nós hoje somos, no Brasil, quase 60 milhões de evangélicos. Nunca se imaginou isso. Há uma prospecção de que em 2033 o Brasil terá pela primeira vez na história uma maioria evangélica. Maior do que o catolicismo. Então, o protestantismo, as igrejas evangélicas, que são ramificações desse movimento, elas estão crescendo, expandindo pelo mundo. Hoje nós somos mais de 1 bilhão de protestantes no mundo. 1 bilhão, B de bola. É a metade do cristianismo. E tudo começou com a iniciativa desse jovem, com outros que a ele se juntaram, para poder dizer, olha, precisamos voltar às Escrituras, voltar à Bíblia. E aí nasce, então, a Reforma Protestante. Então, é um pouco disso que nós vamos falar. E eu organizei aqui a nossa aula em 4 tópicos, 4 temas. O primeiro, hoje, a provisão de Deus. Martinho Lutero, pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo. Essas 3 coisas. A segunda questão, por que foi necessária uma reforma na igreja? Por que essa igreja, que já chegava a 15 séculos de existência, precisava de mudanças? Que mudanças foram essas que Lutero quis promover e promoveu? E amanhã, no domingo, nós iremos continuar com esses outros 2 tópicos. O 3, quais mudanças a Reforma Protestante trouxe para a igreja e o mundo? O que mudou na igreja, no culto, na doutrina, na teologia? Quais os impactos da Reforma Protestante na educação, na ciência, na cultura, na economia? A Reforma Protestante não é só um acontecimento religioso. É um movimento que mudou o mundo. Lá na escola, na história geral, na história chamada secular, nós estudamos a Reforma Protestante. Porque Lutero é um personagem que mudou o mundo ocidental, juntamente com a Reforma. O ponto 4, vamos fechar amanhã. Como surgiram as igrejas protestantes reformadas? Que igrejas são essas que nascem com a Reforma? Inclusive a presbiteriana, essa denominação da qual fazemos parte, vem daí. Então vamos conhecer um pouco e vamos conhecer a expansão da igreja. Como que essa igreja que começou lá no século XVI se espalhou pelo mundo e chegou aqui ao norte do Paraná, onde nós estamos hoje. Londrina vai celebrar 90 anos agora, mês que vem. A presença protestante em Londrina é de 1932, quando Londrina tinha 12 casas. Imagine Londrina com 12 casas. Chegou a primeira família protestante a essa cidade. Uma mulher chamada Maria Teresa, da Igreja Presbiteriana Independente do interior de São Paulo. Com seus filhos, o seu marido que chegou para derrubar a mata, construir ali a casa, de chão batido. E nessa casa, Maria Teresa, que era evangélica, que sabia ler a Bíblia, que tinha uma Bíblia, começou a reunir os vizinhos que chegavam, e ali nasceu a primeira escola dominical em Londrina, em 1932. Primeira escola dominical liderada por uma mulher, agricultora, mas que sabia ler. Hoje a Igreja Presbiteriana Independente de Londrina é a maior do Brasil, lá da Rua Mato Grosso. O protestantismo em Londrina é extremamente impactante na história da cidade, no campo educacional, médico, etc. Tudo começou com essa mulher. Não sei se os irmãos sabiam, Londrina está entre as 10 cidades mais evangélicas do Brasil, segundo dados censitários. Pensando na história, essa mulher só pôde ler a Bíblia, Maria Teresa, porque Lutero, lá no século XVI, disse, não só o clérigo, não só o padre deve ler a Bíblia, mas as pessoas comuns precisam e podem e devem ler a Bíblia, porque a igreja não permitia isso. O catolicismo proibiu a leitura da Bíblia ao leigo, só o padre, só o clero podia fazer isso. Isso em latim. Imaginem. Só em 1962, alguns aqui nem tinham nascido ainda, é que a Igreja Católica criou uma regra que permitiu a leitura da Bíblia
no vernáculo, na língua portuguesa, em qualquer idioma. Até então, você ia na missa, o padre fazia a leitura da Bíblia em latim, voltado para o púlpito, para o altar, de costas para o povo, terminava a leitura em latim, ele voltava-se para o público e fazia homilia. Alguns aqui dos mais velhos, mais idosos, provavelmente vão lembrar, se já foram católicos, ou têm parentes católicos, ler a Bíblia é coisa muito recente para o católico. Hoje, graças a Deus, você vê o católico indo à missa lendo Bíblia. Isso era coisa dos crentes. Isso só aconteceu, gente, porque Lutero, no século XVI, disse que a Bíblia tem que ser traduzida e pôs a Bíblia nas mãos das pessoas. Outra coisa, Lutero disse, nós temos que construir escolas, alfabetizar essa população. Para vocês terem uma ideia, o mundo ocidental, à época de Lutero, tinha apenas 5% da população que sabia ler. 5%. Uma massa de gente analfabeta, que não tinha instrução, não tinha senso crítico, manipulada pelos interesses de uma igreja institucionalizada, uma cristandade, caminhando na escuridão, guiada por sacerdotes não tão bem intencionados assim. Então Lutero disse, não, vamos alfabetizar, cada templo uma escola. Todos os templos dos países protestantes do século XVI viraram escolas também. Cultos, a quarta-feira, sábado, domingo, ok. Nos demais dias da semana, escola para alfabetizar criança e adultos. Resultado, em um século da Reforma Protestante, todos os países que abraçaram a Reforma, todos, foram vários na Europa, zeraram o analfabetismo. Não tinha uma criança, não tinha um adulto que não soubesse ler. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não há libertação sem conhecimento. E para conhecer nós precisamos ler, interpretar o que está aqui na palavra. É isso que Lutero fez. Então, a Reforma Protestante é isso. Amanhã eu vou falar mais destes impactos. Então, a gente vai terminar amanhã. Quais mensagens a Reforma traz para os nossos dias? Tudo bem, estamos falando do século XVI, mas o que isso tem a ver com a gente? Com o Brasil hoje, com as igrejas, com a nossa igreja aqui. Então, a gente amanhã vai encerrar falando um pouco desse aspecto. Muito bem. Então, começo agora com o nosso primeiro ponto aqui. A provisão de Deus. Martinho Lutero, pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, para a gente poder chegar à vida de Lutero. Porque eu quero falar um pouco do Lutero, que talvez a gente não conheça. Quem foi esse Martinho Lutero? Quem foi esse líder? Claro, ele não estava sozinho. Outros se juntaram a ele mais tarde. Vou falar disso amanhã. Mas quem é esse Lutero, menino, criança, que foi instruído pela mãe na fé cristã, que cresceu convivendo com os monges? Vou falar dele daqui a pouco. Que na infância aprendeu a mexer com mel, porque os monges lá do monastério agostiniano, onde ele cresceu, menino ainda, eram apicultores. Cultivavam mel para vender, né, gerar alguma renda. Lutero aprendeu a lidar com mel. Daqui a pouco os irmãos vão entender porque eu estou falando isso. Quer uma outra coisa interessante? O menino Lutero, lá ainda, vivendo com os monges, começou a aprender instrumento. Né? Tocar um instrumento de corda, tocar instrumento de sopro. Lutero era musicista. Por isso que ele compôs esse hino que nós cantamos agora há pouco. Castelo Forte. Autoria, música e letra de Martinho Lutero. Porque criança ainda, ele foi ensinado pelos monges a tocar instrumentos. Lutero cantava, compôs inúmeras canções. Mais tarde ele vai se casar com Catarina, que também é musicista, professora de música, que criou escola de música para crianças carentes, pobres, que não tinham condição. Então a história da Reforma passa muito também por esses caminhos que Deus foi preparando. E é isso que eu queria falar. A provisão de Deus começa muito
muito antes. Eu queria reforçar isso. Quando um personagem surge, quando Deus levanta alguém para mudar a história, para mudar a vida das pessoas, essa história não começa agora, ela já começou há muito tempo. Eu gosto muito desse verso, e vou começar por ele, está aqui em Gálatas 4, que diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Plenitude do tempo. A vinda de Jesus foi preparada no seu devido tempo. O nascimento de Jesus começou muito antes dele nascer. A história dele é uma história que já estava prevista na eternidade. Deus foi preparando, inclusive aquela estrela que brilhou lá em Belém naquela noite, né? Os irmãos sabem que para uma estrela nascer e a luz dela brilhar até nós, demora-se às vezes milhares, às vezes milhões de anos. Tem estrela que está tão longe de nós que ela já morreu, mas está brilhando ainda, porque a luz ainda está vindo. Para aquela estrela brilhar em Belém, naquela noite, guiar os magos do Oriente, esse Criador já havia criado essa estrela. Não havia ainda nem a humanidade, nem nós seres humanos existíamos, e Deus já disse: eu vou criar essa estrela, e daqui a milhares, milhões de anos ela vai brilhar lá, numa manjedoura em Belém. É a provisão. Deixa eu contar um outro detalhe. Naquela noite que Jesus nasceu, a história diz que os pais procuraram ali uma hospedagem, foram ali nas hospedarias, bateram ali numa porta, em outra, não tinha lugar, porque estava tudo cheio. Hoje seriam os hotéis ocupados, né? As hospedagens todas lotadas. E por fim, um dono da hospedaria disse: olha, eu não tenho mais vaga, mas tem aqui do lado um local coberto, né? Que dá para vocês se abrigarem um pouco do sereno, onde os animais passam a noite. Se vocês quiserem ficar ali, passar essa noite. E José, mais que depressa, disse: olha, não temos o que fazer, não temos escolha, vamos ficar aqui então. E foram e se abrigaram ali na manjedoura, no local onde os animais passavam a noite. A história diz que, e aí eu vou citar escritos históricos, que não estão aqui nos 27 livros canonizados do Novo Testamento, mas são livros que contam sobre a vida de Jesus, sua história, o seu tempo. E um dos livros que conta sobre a infância e o nascimento de Jesus diz que dormia naquela noite na pensão ali do lado um vendedor de capas, de túnicas, capas de couro. Essas capas eram tão famosas que diziam, durava a vida toda. Você compra e você vai levar isso com você até a morte. Elas não acabam. Esse homem estava passando a noite ali, estava em viagem, era um vendedor, trazia na mala algumas daquelas capas para vender. Não tinha tido bom resultado de venda, mas passou a noite ali. E esse homem relata mais tarde que ele viu a cena, ele viu o pai pedindo, José pedindo ali no balcão da hospedaria: olha, eu preciso de uma vaga, minha mulher vai dar à luz essa noite, né? Aquele homem estava ali observando. Ele disse que ele foi para a cama e não conseguiu dormir, né? Com aquela cena. Ele falou, mas ele se levantou, pegou uma daquelas capas que estava na mala, foi até lá onde estava o casal, José, Maria e o menino recém-nascido, deitado na manjedoura. E ele pega então aquela capa, entrega para José e Maria e diz: cubra esse menino, proteja do frio. Os pais agradeceram e o menino ficou ali protegido. Passou a noite. No outro dia de manhã, José e Maria pegaram a capa e foram lá na hospedaria para devolver. Dizeram: viemos devolver a capa. Aí o recepcionista falou: olha, esse homem acordou muito cedo hoje, muito cedo, tomou café muito cedo e já foi embora. Esse homem nunca mais foi visto. José e Maria ficaram com a capa. E foi essa capa que Jesus usou durante a vida toda. Quando ele foi na cruz, estava sendo crucificado, os soldados rasgaram essa capa, cortaram, porque queriam um pedaço dela. 34 anos depois.
O que aconteceu com aquele homem vendedor? 40 anos depois do nascimento de Jesus, Paulo estava pregando na cidade de Atenas. As primeiras pregações de Paulo, convertido. E ele começa a contar a história de Jesus. Olha, é um menino que nasceu em Belém, na época tal, do recenseamento, que nasceu numa manjedoura. E ele contou a história de Jesus. Quando ele termina essa pregação, um homem sai lá do meio da plateia, do povo, e vem em prantos, chorando. Se ajoelha diante de Paulo e diz: eu conheço essa história que você está contando, porque eu estava hospedado naquela noite numa hospedaria. Eu era um vendedor de capas e doei a túnica a esse casal. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus. Só isso. E será salvo tu e a tua casa. Esse homem, ele vai se juntar a Paulo, irá ajudá-lo mais tarde. E esse homem conta para Paulo uma coisa impressionante. Ele diz assim: depois que eu doei aquela capa, impressionante, por onde eu cheguei e passei, eu comecei a vender. Hoje eu sou conhecido como o maior vendedor do mundo. Riquíssimo. Ele disse: eu quero usar agora do meu dinheiro para ajudar a pregação desse evangelho. Esse homem, com seu dinheiro, ajudou Paulo a comprar na cidade de Éfeso uma escola, chamada Escola de Tirano, uma escola de filosofia, que formava filósofos. Paulo diz: vamos comprar e vamos transformar numa base missionária para formar pastores, pregadores em Éfeso. E compraram. Esse homem doou dinheiro. Compraram. Nessa escola se formaram Tito, Timóteo, Epáfras, Silas, os grandes pregadores que trabalharam com Paulo. Quem levou esse homem para passar essa noite naquela hospedaria? A história que muda o mundo não começou agora. Há um Deus cuidando dessa história. Há um Deus que é soberano e conduz. Se nós lembrarmos de Moisés, não é diferente, lembra? Moisés quase morreu lá no rio Nilo, deixado pela mãe. A princesa vem, o leva para o palácio. Ele é preparado para ser um guerreiro, um comandante. Faraó não sabia. Faraó estava preparando ali o líder que iria tirar o povo da escravidão do Egito. O chamado de Deus começou no palácio de Faraó. Vamos chegar então a Lutero, esse personagem que Deus levantou. Lutero também foi preparado por Deus bem antes de se tornar o líder que nós conhecemos hoje. Eu vou relatar rapidamente aqui um pouco da vida dele, e para isso eu coloquei ali Lutero no tempo certo, no lugar certo, a pessoa certa. O mundo estava sendo preparado por Deus para a aparição de Lutero, para que ele viesse a ser o líder que foi. E eu vou falar então, inicialmente, esse tempo certo. Que tempo é esse? É um tempo de mudanças na Europa. O mundo europeu queria mudar, sair do controle do catolicismo, da cristandade, do domínio papal. Começaram então a surgir as universidades. E nas universidades, novas ideias, o renascimento, o humanismo, começam a questionar esse controle do catolicismo, que não deixava você pensar. Você não pode pensar diferente do dogma da igreja. Se você pensar diferente, você pode ser pego pela Inquisição. Então vejam, Lutero surge no momento em que o mundo queria mudanças. Nós queremos mudar. Lutero foi para uma universidade estudar, e lá ele é preparado também para fazer essas mudanças. Lutero estava no lugar certo. Por que ele estava no lugar certo? Porque a Germânia, a região onde ele nasceu, era o lugar onde acabara de ser inventada a imprensa. John Gutenberg criou a imprensa.
E a imprensa, meus irmãos, é uma coisa tão impressionante. A gente acha assim, não é tão fácil. Hoje você vai ali no computador, clica ali, né? Você já imprime, você tem livros impressos. Isso é do século XVI. Antes disso, tudo era manuscrito. Um livro para ser escrito demorava a vida toda. Imagine escrever um livro à mão. Foi inventada a imprensa. Com a imprensa você reproduz assim em horas dezenas, centenas de folhetos, de textos. A Bíblia começou, quando Lutero traduziu a Bíblia, começaram a surgir centenas de exemplares, milhares espalhados. Percebe? Se não fosse a imprensa, como é que você vai traduzir e fazer cópia manual da Bíblia? Então os folhetos de Lutero, as ideias dele, se espalharam como um fogo na palha seca. Tempo certo, lugar certo. Mas vem agora o outro ponto que eu queria mencionar. A pessoa certa. E por que Lutero é essa pessoa certa? Rapidamente, vamos falar um pouquinho da vida dele. Então, Lutero nasce de uma família de trabalhadores, uma família sem posses. Seu pai era um trabalhador da mineração, trabalhava em Minas, explorando. Trabalho braçal, pesado, duro. A mãe trabalhava nesse monastério. A família morava dentro desse monastério, onde existiam os monges católicos. E ela fazia serviços gerais. Cuidava ali da limpeza, fazia refeições para os monges que ali estudavam. Uma mulher que prestava serviços ali. Lutero, então, nasceu, era um menino que crescia ali, naquele lugar, vivendo ali com os monges, convivendo com eles. E eu acabei de dizer, foi ali que ele começou a aprender música. Os monges ensinaram música para ele. Foi ali que ele aprendeu a lidar com mel, lembra? Porque eles eram apicultores. Mas o pai queria que Lutero fosse um advogado. Vou trabalhar duro, vou juntar dinheiro para pagar os estudos do meu filho. E fez isso, duramente, dia e noite, juntando um dinheirinho, fazendo uma poupança para mandar o filho para estudar numa universidade. Quando Lutero atingiu a idade da adolescência, para a juventude, o pai disse, agora você vai sair daqui e vai estudar numa outra cidade, na universidade. E Lutero seguiu o sonho do pai que ele fosse advogado, jurista. E o pai pagava os estudos, trabalhava duramente nas minas, mãos calejadas, para todo final de mês mandar a mensalidade e pagar os estudos do jovem Lutero. Mas sabe o que aconteceu? Quando Lutero terminou o primeiro ano de estudos, o pai mandou uma carta para ele e disse, meu filho, não tenho mais condições de te sustentar aí. Não tem mais condição. O meu trabalho hoje não é capaz de dar a você condição de você continuar os estudos. Você vai ter que deixar os estudos. Vai ter que voltar. Imagine a cena. Quantos filhos aqui que passaram em vestibular, que o pai luta para manter o filho na universidade? Tem sonhos, tem projeto de vida. O que é para um adolescente, um jovem, tem que parar agora? Puxa, e agora? O que aconteceu? De novo a provisão de Deus. Lutero, então, lembrou-se das aulas de música. Ele sabia tocar instrumento, sabia cantar. Então ele começou a fazer, sabe essas apresentações que alguns músicos fazem? Acho que agora deu certo, acho que eu vou pegar mais aqui. Tá. Fazem nas praças, assim, você está passando às vezes numa praça, tem ali alguém tocando, cantando, no final alguém doa alguma coisa, Artista de rua. Lutero foi fazer isso. Ia lá na praça, precisava tocar o seu instrumento, cantava, as pessoas paravam, nossa, que legal, dá uma ofertinha, foi juntando. Lutero se lembrou de uma outra coisa, ele sabia lidar com mel. E ele então procurou um apicultor que produzia mel e disse, eu quero vender o seu produto. E ele passou a ser vendedor de mel. Andava nas casas, batia palmas
olha, eu sou estudante, eu preciso vender mel para pagar os meus estudos. Um dia ele bateu palma na porta de uma casa e uma mulher idosa, era uma casa luxuosa, saiu no portão e disse, eu tenho interesse em comprar mel. Sei que eu vendo mel. Então, e aí a mulher começou a conversar com ele. Mas por que você vende mel? O que aconteceu? Não, aí ele conta a história. Sou estudante, minha família não tem condição mais de bancar os meus estudos. Sabe o que vai acontecer? Essa mulher, com lágrimas nos olhos, disse, eu sempre quis ter um filho que estudasse, mas não tive esse filho. Mas eu quero que você seja esse filho que eu vou custear os seus estudos. E não só isso. Essa mulher diz aqui, tem um quarto, que vai ser o seu quarto a partir de hoje. Você pode morar aqui e estudar. Eu vou dar a formação para você. Até o fim. E Lutero passou a morar com essa mulher. Uma mulher viúva. Ali ele estudou, já estava quase se formando advogado. Tudo pago, tudo, alimentação, estudos. Estava quase terminando os estudos. Um dia ele estava voltando da aula para casa. Veio uma tempestade, caiu um raio, mas assim do lado dele. Ele achou que ia morrer. Tempestade de raios. E ali, ele de joelhos, agradeceu a Deus pelo livramento da vida e disse, se o Senhor me preservar a vida, me salvar dessa tempestade, eu vou dedicar a minha vida à pregação. Ele se lembrou do tempo dos monges. Uma semana depois, Lutero estava lá na faculdade, trocando a matrícula de curso. Diz, olha, eu vim trancar o curso de Direito e quero que vocês me transfiram para o curso de Teologia. Teologia. As universidades tinham 3 cursos, Medicina, Direito e Teologia. Eu vou fazer Teologia, vou dedicar minha vida a Deus. E assim foi. Lutero se forma. Depois ele vai continuar estudando, vai de novo para a vida monástica, se forma lá em mestre em teologia, depois faz o doutorado em teologia, se torna doutor em teologia. Quando ele é diplomado doutor em teologia, ele recebe um convite de um príncipe de Wittenberg, que diz assim, eu estou criando uma universidade aqui em Wittenberg, eu estou à procura de bons professores, eu ouvi muitas boas recomendações suas, eu quero que você seja um professor da minha universidade. Lutero foi convidado, em 1513 ele começa a dar aulas na Universidade de Wittenberg, jovem ainda, doutor. E olha como Deus preparou tudo. E a disciplina que ele foi lecionar é a disciplina de Bíblia, exegese bíblica, fazia parte da formação. E aí ele começou com seus alunos a ler textos da Bíblia e fazer exegese, análise, investigação, interpretação. Resultado, nas aulas ali na universidade com os alunos, ele começou a escrever as 95 teses, que depois, em 1517, ele vai pregar na porta da igreja. Essas teses seriam, então, o estopim, da reforma, da mudança. É interessante observar, que Lutero, ele, desde muito jovem, tinha uma inquietação muito pessoal. Ele tinha uma dúvida angustiante em relação à morte. Ele buscava respostas. E ele acabou, nessa busca, experimentando tudo que a igreja católica medieval oferecia. Penitência, você tem que fazer boas obras, fazer caridade. E ele ia, fazia. Aí alguém disse, olha, não, se você fizer uma viagem para Roma, se for lá para Roma visitar o Vaticano, visitar o Papa, provavelmente você vai ter a certeza da salvação. Vá para lá. Aí ele comprou uma passagem, foi para Roma. Ficou 2 meses em Roma. Visitou todos os templos famosos do catolicismo. Subiu as escadarias de joelho, fazendo penitência. Comprou o que a igreja vendia, que eram relíquias de milagres.
No final, 2 meses depois, ele pergunta para ele mesmo: o que isso pode fazer para me salvar? O que isso pode me ajudar? E voltou para Wittenberg em conflito maior ainda, em crise maior ainda. E foi lá, lendo o texto bíblico, que ele abriu Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé, da fé. E ele disse que ali ele encontrou a verdadeira paz. Ele não teve mais dúvida. Nós precisamos voltar à Bíblia, nós precisamos voltar às origens. Então Lutero dá aula, ele escreve as teses, ele publica essas teses repercutem, causam uma grande polêmica. Aqui. Porque as pessoas chegaram lá e começaram a ler o que estava escrito. O que diziam essas teses? Essas teses diziam assim: vejo o que a igreja está ensinando. Então se tinha de um lado o que a igreja estava ensinando, sobre salvação, sobre quem intercede por nós. Do outro lado, você tem o que a Bíblia diz. Então, você pode comparar os dogmas, as doutrinas e o que diz as Escrituras. E Lutero deixou ali. As pessoas chegavam para a missa, olhavam, quem sabia ler, lia, quem não sabia, escutava alguém que lia por ele. Isso causou uma repercussão enorme. A igreja se mobilizou, se preocupou, chamou Lutero, tentou demovê-lo, tentou tirar dele aquelas ideias, e não teve jeito. Lutero foi julgado, em 1521, num concílio. E ameaçaram, disseram: olha, se você não parar de pregar essas coisas, se você não parar de apontar essas questões teológicas, você vai ser excomungado. E ser excomungado da igreja naquele tempo era a pior coisa do mundo. Lutero disse: se vocês não me convencerem pela Bíblia, eu não posso parar. Resultado, foi excomungado, a igreja o expulsou e a vida dele foi posta em risco. Chegaram a pôr um prêmio para quem capturasse Lutero, para ser preso. O príncipe daquela universidade fez o seguinte: pegou Lutero e o levou para um castelo. Ele tinha um castelo em Wartburg, aqui, está até hoje lá. O príncipe disse: eu vou deixar você nesse castelo, aqui você vai ficar protegido. As pessoas começaram a procurar por ele, porque a igreja estava recompensando com galardão na eternidade quem entregasse Lutero como um herege. E foi aqui nesse castelo que ele ficou durante 6 anos da vida dele, traduzindo a Bíblia para a língua alemã. Primeiramente o Novo Testamento, foi muito rápido, depois todo o Antigo Testamento. Ele queria pôr a Bíblia nas mãos do povo. E foi nesse castelo que ele compôs esse hino que nós acabamos de cantar aqui. Castelo forte é o nosso Deus. Aqui, quando ele estava sendo ameaçado de morte. Eu vou caminhar para a gente então fechar esse encontro dessa noite. E vou aqui rapidamente, bem rapidamente mesmo, pontuar. Só isso aqui já seria um outro seminário, né? Quem sabe o ano que vem, né, pastor Ricardo? Se vocês me convidarem de novo, né? Talvez eu volte aqui. Por que foi necessária uma reforma na igreja? Afinal, o que Lutero queria mudar? O que não estava certo? Tem que ter um motivo para isso. E aí, então, eu vou rapidamente pontuar aqui com vocês algumas razões para essa mudança. Pontuar mesmo, rapidamente mencionar. O que os reformadores queriam? Queriam uma volta da igreja ao cristianismo primitivo, apostólico. Voltar à Bíblia. E por que era preciso voltar à Bíblia? E aí eu vou começar a pontuar. Primeiro, porque o Papa havia sido criado como uma figura de poder desde o século V. Quando caiu o imperador romano, não tinha mais império romano, o cristianismo, que era a religião do Estado, disse: então nós vamos projetar uma outra figura com poder, só que vai ser poder religioso. E criaram então a figura do primeiro Papa, que é Leão I, no ano 470 depois de Cristo. Vejam, esse líder, o Papa, ele passa a ter tanto poder na Idade Média que ele é, na verdade, a voz de Deus na Terra. O que o Papa escrevia numa bula, numa encíclica, era tão verdade quanto a Bíblia.
Quantas escrituras? O Papa tinha poderes para canonizar textos. Por quê? Porque a igreja interpretou que o Papa era Pedro. Quando Jesus disse para Pedro, né, eu conversava com Pedro lá, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, a igreja entendeu que Pedro, a pessoa de Pedro era pedra. E não que Pedro havia falado, né, tu és o Cristo. Então, a igreja medieval criou a figura papal, que colocou a Bíblia debaixo da autoridade papal. O Papa pode criar uma doutrina, um dogma. Por quê? Se ele é Pedro, a fala dele é a mesma fala de Pedro. Já são mais de 250 papas ao longo da história. Cada papa que entra, esse que está aí, né, o Francisco, cada papa, na verdade, na crença católica é Pedro. Só muda o nome. É um poder que é transmitido. Segundo motivo, a proibição da leitura da Bíblia. No século VIII, o Papa Gregório Magno determinou, a Bíblia agora só vai ser lida em latim. E só pode ser lida pelo padre, pelo sacerdote. Eu acabei de contar a história aqui. Só em 1962 a igreja permitiu a leitura da Bíblia na língua original, ou na língua do vernáculo. As pessoas não podiam mais ler a Bíblia. Iam na missa, ouviam, até porque 95% também era de analfabetos. Então você ouve e o que o padre fala é a verdade. Então Lutero queria mudar isso. Falou, não pode. Nós temos que colocar a Bíblia nas mãos das pessoas para que elas conheçam a verdade e conheçam a salvação. Terceiro motivo, salvação por obras. Caridade, penitência. Ah, você quer se salvar? A igreja dizia, então você vai ter que, para se purificar dos seus pecados, fazer caridade, boas obras, né, penitências duras, difíceis, para você poder pagar as penas dos teus pecados. É o esforço humano que vai salvar. A graça de Deus acabou sendo absolutamente esquecida nesse novo conjunto de doutrinas. Olha outro motivo aqui, o item 4, o culto a Maria, o culto a Diana, antiga Diana dos Efésios. O que acontece? A mãe de Jesus passou a ser a figura mais importante durante toda a Idade Média. Eu estou falando aqui de 1000 anos, do século V ao século XV. A figura de Maria se tornou tão popular na igreja que ela se tornou intercessora, conselheira, construir igrejas para venerá-la, altares. Você não vai direto mais a Jesus, você não fala mais com Ele, você não fala mais com Deus, você fala com a mãe. Peça à mãe que o filho vai atender. A mediação de Maria. E rapidamente aqui vou dizer para os irmãos, como é que surgiu isso e por que surgiu isso? Historicamente, havia em Éfeso, cidade de Éfeso, um templo muito famoso da deusa Diana, a deusa dos Efésios, uma das maravilhas do mundo antigo, um lugar para onde romeiros do mundo todo iam fazer peregrinações, compravam ali os objetos, as estatuetas da deusa Diana, uma divindade muito popular. Diana era chamada deusa casta, deusa pura, chamada de imaculada, porque não tinha mácula. Bom, o que vai acontecer? No século IV, final do século IV, um imperador romano chamado Teodósio, ele tornou a religião cristã, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. E ao tornar a religião oficial do Império Romano, ele baixou um decreto. A partir de hoje, todos os templos pagãos não podem mais funcionar no Império. Todos os templos agora serão cristãos. Todas as cidades vão ter um templo cristão. Bom, aparentemente foi uma coisa muito boa. Poxa vida, né? Acabou o paganismo. Teodósio proibiu as outras religiões e agora o cristianismo é a religião oficial. Só que o que aconteceu?
Muitos daqueles antigos templos foram agora transformados em templos cristãos. Você passava na rua, ontem era o templo, né, dedicado ao deus Júpiter, Saturno. Agora é dedicado a São Paulo, São Pedro, São João. Ali tinha um templo bonito, era da deusa Diana. Agora você chega lá, a placa mudou. É sob nova direção, é uma outra. Agora, templo em homenagem à mãe de Jesus, Maria. O que aconteceu? Os antigos devotos de Diana, passaram a frequentar, continuaram a frequentar aquele lugar, porque a religião no império era obrigatória. Você não tem opção no Império Romano, você tem que frequentar uma religião. Só que lá você vai, agora você não venera mais Diana. Então agora você vai venerar uma outra figura feminina, que é Maria, a mãe de Jesus. E por que Maria foi colocada ali? Porque Maria morou na cidade de Éfeso, com o apóstolo João, a família do apóstolo João. Ela foi sepultada em Éfeso, está lá até hoje o cemitério cristão antigo, onde está o túmulo do apóstolo João, está o túmulo de Maria. Então Maria era uma pessoa muito conhecida em Éfeso, muito. E havia assim um respeito muito grande pela mãe de Jesus. Claro, ela sabia de coisas que ninguém sabia. Maria era uma fonte, era uma testemunha. Quem queria saber da vida de Jesus procurava por ela. Como é que foi a vida do menino Jesus? Como é que foi a vida do adolescente Jesus? Maria sabia dessas coisas. Então ela ajudou muito os apóstolos, ajudou muito a igreja antiga. E nós temos que ter por ela um grande respeito. Nós, protestantes evangélicos, temos que ter por Maria um grande respeito. E a igreja sempre teve. Só que, o que aconteceu em Éfeso? Por causa desse sincretismo, dessa mistura de Diana, da religiosidade da cidade, projetou-se na figura de Maria tudo que era de Diana. Houve uma substituição. Então, Diana era chamada de Imaculada Conceição, aquela que concebia os filhos dos deuses sem mácula. Maria passará a ser chamada também de Imaculada Conceição. Por isso que hoje as pessoas católicas veneram Maria como Imaculada Conceição. Um outro exemplo, Diana era chamada de Mater Dei, termo em latim, que significa mãe de Deus. Diana era mãe dos deuses. Quem que vai ser chamado agora de Mater Dei? Maria. Por isso que tem até hoje a Mater Dei, o Hospital Mater Dei, aqui em Londrina. Né? Hospital Mãe de Deus. Homenagem à Mãe de Deus, à Mãe de Jesus. Então, o que era das crenças pagãs foi transposto, sincretizado, hibridizado e se tornou prática do cristianismo romano. Percebe? Por isso a igreja chegou a essa condição. Veneração de imagens e objetos, mesma coisa. As pessoas costumavam venerar imagens, objetos da deusa Diana. Lembra quando Paulo foi lá, em Éfeso? Os nichos de Diana? Um grande comércio de fetiches, de relíquias. Você levava para casa um objeto que acreditava que aquilo ia fazer, né? Milagre, ia proteger sua casa, proteger o seu gado, a sua lavoura. Um culto às relíquias, aos objetos. Tudo isso foi transposto para o cristianismo. Clericalização, o sacerdote é que tem acesso a Deus, não mais o leigo. Você que não é sacerdote, não é monge, não é freira, você não pode mais falar com Deus. Só tem um jeito, você tem que ir no confessionário, o padre atende você, ouve o que você está contando, e ele então prescreve uma penitência, né, uma orientação, o que você tem que fazer. Isso foi criado. O confessionário é criado no século VIII, né, na história da igreja. Olha outra coisa ali, purgatório. Os irmãos já ouviram falar disso, certamente, né? O que é um purgatório? Lugar de purgar, purificar. O purgatório, ele foi criado por um decreto papal. O Papa Inocêncio III, no século XIII, vejam, século XIII, ele emitiu um documento, uma bula, uma encíclica, determinando o reconhecimento da igreja da existência de um purgatório depois da morte.
Até então existia o paraíso para os salvos, o inferno, o Hades, para os condenados. Então, o Papa Inocêncio III criou uma terceira geografia no além, um outro lugar. E para que seria esse purgatório? Para que os cristãos que durante a vida não tiveram condição de se preparar devidamente, com os ritos, as cerimônias, as penitências, seja o que for, pudessem então, depois da morte, ainda ter uma segunda chance. Você vai para um purgatório. Purgatório é um tipo de prisão temporária. Você vai para lá cumprir uma pena, ficar um período lá se purificando. Você pode, quem errou mais vai ficar mais tempo. Quem errou menos ficará menos. Até o momento em que, cumpridas as penas, você vai poder sair e chegar então ao paraíso. Ou seja, a igreja ela criou uma alternativa de salvação após essa vida. Mas por que foi criado o purgatório afinal? Qual que era, né, a intenção? Aqui está um livro muito conhecido, muito importante, de um historiador chamado Jacques Le Goff. Ele tem um título, ó, O Nascimento do Purgatório, em que ele explica, historicamente, por que nasceu o purgatório. Eu vou resumir aqui em pouquíssimas palavras. Um dos pecados capitais que a Igreja Católica ensinava era o chamado lucro. Você não pode ter lucro com o dinheiro. Pecado da usura. Se você pode perder a sua salvação. Durante o período feudal, em que não havia moedas, em que você podia só plantar, cultivar e trocar por escambo nas feiras, tudo bem, né? Você não precisa ter lucro. Eu planto uma coisa aqui, outro planta lá, trocamos e a gente... Só que esse sistema feudal, o feudalismo, entrou em colapso, entrou em crise. E aí nasce o quê? Nasce o mercantilismo, o comércio. O que é mercantil, o que é mercado. Não pode existir mercado se não tiver lucro, tá certo? Eu tenho que comprar e vender por um outro preço, senão, não é? Como é que eu vou sobreviver no mundo mercantil sem ter lucro? Aí vem o problema. Como é que um cristão agora vai ser um comerciante, um vendedor, vai trabalhar no mercado, vai ser um mercantilista, se ele pode perder a salvação? Então a igreja ficou numa encruzilhada. Ou ela mudaria a doutrina, dizer, não é mais pecado, pode mexer com o comércio, né? Bom, mudar uma coisa assim. Mas aí o Papa Inocêncio III teve essa sacada. Vamos criar o purgatório para os comerciantes, para quem lida com dinheiro. Quem mexe com dinheiro, compra, vende, né? Pode trabalhar sem receio. Quando você morrer, você terá a segunda chance no purgatório. Sua família vai ficar aqui, vai pegar uma parte do dinheiro que você ganhou, vai fazer caridade, vai doar para a igreja, vai fazer penitência, vai fazer missa, 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, e vai te ajudar a sair do purgatório. Percebe? Então o purgatório ele é criado por uma circunstância econômica, para resolver um problema econômico que estava afligindo a Europa naquele momento, né? A busca de mercados. E vou terminar. Esse é o último item, é o 10, né? Deixa eu só voltar aqui. Consigo voltar aqui? Você volta aí para mim, por favor? Aí, aqui o 10. Obrigado. Indulgência. Aqui foi a gota d'água. A palavra indulgência significa perdão, carta de perdão. O Papa Leão X, que era o Papa da época de Lutero, ele determinou que fossem vendidas indulgências. Cartas assinadas pelo Papa, centenas, milhares, em que se dizia, se você comprar essa indulgência, portanto, você pode evitar o purgatório, dependendo da situação, não precisa ir para lá, ou você pode incluir a família nesse combo, e você pode tirar alguém que está do purgatório, ajudá-lo a sair mais rápido de lá. Então, os vendedores de indulgência saíram visitando tudo quanto é paróquia, tudo quanto é igreja, oferecendo perdão às pessoas. Olha, você compra, aí custava, e tinha um preço, tinha uma tabela. Se você
É um plano, é um pacote. Se você incluir só você, a mulher e os filhos, é um valor. Mas se você incluir o pai, a mãe, que já morreram, os avós, né? É outro preço. Então, virou um verdadeiro comércio. E por que a igreja fez isso? Por uma razão prática. O Papa Leão X queria reconstruir a Basílica do Vaticano, mas fazer uma basílica sem que entrasse o nome dele para a história. Feita com ouro. Precisava de dinheiro. Essa foi, né, a estratégia usada para arrecadar dinheiro. Vender indulgência. Vendeu perdão. Quando Lutero estava lá em Wittenberg e viu os vendedores de indulgência lá numa praça divulgando, visitando a igreja, Lutero falou, não é possível. Aí ele reuniu seus alunos, pegou seus estudantes, pegaram as 95 teses e foram na porta da igreja de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, e pregou essas teses. Quem lê as teses do Lutero vê lá, praticamente, né, quase a metade das teses fala de indulgência, fala de salvação. Mostrando pela Bíblia que a salvação não se compra, não está à venda. A bênção, o milagre de Deus não tem preço. Humano já teve um preço e esse já foi pago, que foi a morte de Jesus. Com a morte dele foi comprada uma nova humanidade. Foi comprado um novo povo que haverá de habitar a terra na nova criação de Deus. Lutero, então, desconstruiu os dogmas e as doutrinas, essas 10 que acabei de colocar aqui. Quem lê as 95 teses encontra ali o que a Bíblia diz sobre isso. A Reforma Protestante, portanto, ela significou uma volta à Igreja Apostólica, à Igreja Primitiva, que havia ficado 10 séculos atrás, por conta da cristandade romana que foi estabelecida, né, na história do mundo ocidental. Vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar. E amanhã a gente vai falar o que mudou na igreja. Como é que foi a mudança da reforma? Como é que passou a ser o culto? A participação das mulheres na reforma, que é outro ponto que eu quero mostrar amanhã. Porque Lutero não estava sozinho. As mulheres tiveram um papel muito importante na reforma protestante. Não só a mulher de Lutero, a mulher de Calvino. A reforma impactou a cultura, a educação, as missões. Eu vou falar amanhã como que a reforma se espalhou pelo mundo e como é que ela finalmente chegou aqui ao Brasil. Quando foi que o Brasil teve o primeiro contato com a reforma protestante? Quando foi que pela primeira vez uma Bíblia foi trazida em língua portuguesa para começar a história protestante no Brasil, que era um país católico? Vou falar disso amanhã, nos 2 últimos itens que a gente vai abordar. Pastor, pelo avançado da hora, e acho que a gente vai parar por aqui, né? Vamos deixar as perguntas para amanhã? Então, quem quiser... mas vamos abrir um tempinho. Então, pode ser? Tempinho rápido, acho que dá. Tá, da Inquisição. Verdade, obrigado. Vamos falar então da Inquisição, lembrando aqui o pastor. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal que a igreja criou, né? Um tribunal de doutores da igreja, para julgar aqueles que estavam pregando coisas diferentes do dogma católico, da doutrina católica. Então, a igreja tinha uma lista de doutrinas e de dogmas. Se você questionar isso, duvidar disso, você pode ser pego pela Inquisição, ser chamado para depoimento, instaura-se um inquérito, julgado. E a Inquisição tinha penas que variavam, desde você perder todos os seus bens, a igreja confisca os seus bens. Perder o seu emprego, a igreja toma, porque você é funcionário, trabalha para... A igreja era dona de metade da Europa. Né? Quase todo mundo trabalhava para a igreja. Então você não pode falar nada, você não pode criticar essa igreja, você não pode questionar essa doutrina. A Inquisição poderia também levar a pessoa à morte sumária, queimado numa praça, enforcado. Inúmeros, milhares de pessoas perderam a vida na história, porque foram denunciadas.
E amanhã eu vou falar um pouquinho disso também. É muito interessante, né? Mesmo com esse controle da Inquisição, que vigiava e que punia, nunca deixou de existir um grupo, ainda que pequeno, escondidamente, fazendo reuniões para ler a Bíblia, orar. Essa igreja subterrânea, essa igreja escondida, que durante toda a Idade Média existiu. Quando eram denunciados, eram pegos, vinha a Inquisição e punia. Eles fugiam, se abrigavam em outros lugares. Mas a Inquisição foi usada, inclusive contra Lutero, né? A igreja tentou matá-lo. Se Lutero tivesse sido capturado, ele teria sido morto pela Inquisição, como herege, queimado. Por isso, o hino Castelo Forte, né? Dizendo que Deus o livrou dessas ameaças do mal, né? Nesse sentido. Vamos ouvir então umas perguntas aqui. Vamos lá, Davi. Vamos sim, claro. Que bom que você veio. Que bom, obrigado. Tá. Eu estava vendo hoje um podcast, alguém perguntando que para Ramazote lá, você disse, né, que seremos, a maioria evangélica. Isso. Esses evangélicos que nós, entre aspas, nos consideramos hoje, são todos os que professam o nome de Jesus. Uhum. São aqueles que vendem ainda as indulgências, os neopentecostais. Aí o cara do podcast perguntou para ele, por que está crescendo as igrejas evangélicas e a igreja católica está encolhendo? Ele falou porque a igreja católica não oferece prêmio, a igreja católica não oferece bem-estar, a igreja católica não oferece tudo aquilo que a gente O consumo daquilo que as pessoas estão buscando. Uhum. Estão oferecendo. Uhum. Uhum. Mas existe ainda a venda de indulgências hoje? Sim, legal, obrigado. Bom, obrigado pelas duas perguntas, né? Primeiro, então, sobre a Inquisição. A Inquisição, ela foi oficialmente proibida pela Igreja em 1816, século XIX. 1816, né, um decreto papal, proibiu que alguém seja queimado, morto pela Igreja Católica porque discorda da Igreja, né? Mas permaneceu uma outra forma de Inquisição, que é a chamada Inquisição das ideias, do pensamento, e aí ainda existe no Vaticano hoje o chamado Index. Index é um tribunal que julga literaturas que venham a ofender a igreja, questionar a igreja. Essas literaturas, quando constatadas que são perigosas, digamos, para a igreja católica, elas são então recolhidas e a pessoa que escreveu tem que ir ao Vaticano, né, sendo religioso, católico, claro, tem que ir ao Vaticano, se justificar e sofre sanções. É afastado, é tirado de circulação. Então, existe no Vaticano ainda hoje o Index, que é a vigilância do pensamento perigoso. Vou dar um exemplo aqui, de um autor brasileiro muito conhecido, né? O Frei Leonardo Boff, que é um líder católico, um sacerdote e escritor de inúmeros textos, né? O Leonardo Boff foi muitas vezes pego pelo Index. Os livros dele foram levados ao Vaticano, foram julgados e determinaram, esse capítulo aqui não pode ser publicado, tem que tirar, né? Então, um dos livros mais conhecidos do Leonardo Boff, ele foi publicado sem o último capítulo. O que dizia esse último capítulo? Né? Mexia, especialmente na economia da igreja, né? No dinheiro, na necessidade de se usar isso em favor, né, das pessoas mais carentes, testadas, na África. Então, isso incomodaria a igreja. Então, até hoje, se mantém essa vigilância às ideias e ao pensamento. Mas, assim, oficialmente não se tem mais o uso dela, né, para, enfim, pena sumária. Bom, a outra questão. O caso da indulgência. Né? A gente falou
né, da Inquisição, né? Que a gente estava falando da pena da Inquisição. A indulgência é uma venda de um bem espiritual por um bem material. Você troca um bem espiritual por um bem material. Então, eu quero receber alguma coisa de Deus, seja um perdão, seja um milagre, eu vou oferecer alguma coisa, em troca Ele vai me dar aquilo, né? O que você desejar. Então, é uma economia de oferenda, você troca. Lutero foi, assim, contundente com essa questão. É uma das coisas mais, assim, aviltantes, que Lutero mais combateu nos escritos, nas teses, tudo. Todos os reformadores, foi essa relação interesseira da fé, em que você busca Deus para interesses pessoais, materiais. Né? Eu estou buscando a Deus porque eu quero agora conseguir conquistar isso, conquistar aquilo, apenas por isso. Né? E não é essa, e não deve ser a motivação para seguirmos a fé e o Evangelho. O Evangelho tem uma outra perspectiva. Né? É a perspectiva que eu tenho de servir o reino, de adorar a Deus por aquilo que Ele é e agradecê-lo por aquilo que Ele me deu. Mas jamais a barganha, a troca. E aí tem uma questão que amanhã eu quero abordar com mais detalhes, quando a gente for pensar no que a reforma tem a nos dizer hoje. Né? Uma das coisas que a gente normalmente coloca se Lutero viesse hoje, 500 anos depois, fazer uma nova visita às igrejas, o que ele iria encontrar? Que reforma ele iria propor? Muita coisa que a reforma combateu, que a reforma denunciou, hoje se pratica no nome da própria igreja reformada, que é a igreja evangélica. Então, quando a gente fala de evangélicos no Brasil hoje, nós estamos falando de um grande, de um grande número de denominações e ramificações que não necessariamente estão vinculadas a esses princípios da reforma. Assim, imaginemos uma árvore que cresceu muito, a reforma foi formando galhos, ramos. Então, existem troncos mais firmes e mais sólidos que ainda estão vinculados àqueles princípios da reforma. São tantas ramificações hoje que ser evangélico não necessariamente significa ser reformado, ser protestante. Hoje nós temos muitos evangélicos, mas nem todos protestantes ou reformados, como a gente vê aqui. Por quê? Porque justamente aquilo que os reformadores mais combateram e denunciaram é aquilo que mais se faz hoje no nome do próprio Evangelho. Então, Lutero hoje, se viesse, provavelmente ia ter que fazer uma reforma dentro das próprias igrejas evangélicas. Muitas delas. O catolicismo, mudou muito nesse sentido. Então, a Igreja Católica foi denunciada nesse tempo por essa venda de relíquias. Hoje, muitos segmentos chamados evangélicos se apropriaram dessa estratégia e vendem as relíquias também. Então, só para exemplificar, durante a Idade Média, existiam os comerciantes de relíquias que iam a Israel, a Terra Santa, traziam essas relíquias. O que é uma relíquia? É um objeto que supostamente um apóstolo usou, a igreja, Jesus teria tocado nesse objeto. Então, uma sandália de um apóstolo, um pedaço da cruz, um pedaço da roupa de um apóstolo, inclusive ossos. Houve até invasão de cemitérios cristãos antigos em busca de alguma coisa dos apóstolos que estavam enterrados ali. As pessoas traziam para vender na Idade Média para as igrejas comprarem. As igrejas compravam e punham a relíquia ali no altar. E aí os fiéis vinham em peregrinação, em romarias, e se ajoelhavam, tocavam ali, atrás do vidro, naquele objeto, acreditando que iam receber um milagre. Então, hoje também existem igrejas e segmentos evangélicos que fazem isso, que vão a Israel e buscam tudo que tem lá e trazem para distribuir no templo. As pedras do rei Salomão, a água do rio Jordão, garrafas de água, que são trazidas de lá. Normalmente são diluídas, Você traz não pode trazer muito, você traz lá
um balde, né? Uma coisa do gênero, e aqui você dilui em galões e galões, você então repassa, mas isso tem um preço. Não é de graça, você tem que comprar. Eu digo isso porque eu passei muito tempo da minha vida pesquisando esses movimentos contemporâneos, né, no meu doutorado. Então, Adili, tem, né, nisso que você colocou, um ponto fundamental mesmo. Ser evangélico hoje, em muitas práticas, significa reeditar, ressignificar o que um dia a reforma e o protestantismo mais combateram. Tudo bem? Alguém mais? Ali, por favor. Sim. Sim. Obrigado. Viu? Isso. Perfeito. Foi, exatamente. Claro, claro. Não é para esclarecer mesmo, claro. Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Tá. Claro. Tá bom. Obrigado. É o seu nome mesmo? O André. Obrigado, André, pela questão, né, que é muito importante. Então, rapidamente aqui. Havia um antissemitismo na Idade Média? Sim. Né? Tanto é que os judeus, eles viviam nos chamados burgos. A palavra burgo é a palavra que dá origem à palavra bairro hoje. Né? Burgo vem de bairro. Aliás, o contrário, bairro vem de burgo. E de onde vem também burguesia, né? Os burgueses. Os burgueses são aqueles que lidam com comércio. A burguesia, porque os judeus lidavam com comércio. Eram banqueiros, eram comerciantes. E só por isso também já estariam condenados, porque eles mexiam com dinheiro, né? Mexiam com lucro. Pois bem, então a cultura e todo o contexto em que Lutero nasceu e viveu era uma cultura de antissemitismo. Os judeus têm que viver segregados. Muitos judeus na Europa tinham que usar uma roupa especial. Quando eles saíam nas ruas, as pessoas sabiam, está indo um judeu ali. Então as pessoas não queriam ser vizinhas delas, né, dos judeus. Ninguém queria morar perto do bairro dos judeus. Normalmente eram bairros segregados, afastados, porque tinham medo. E os judeus eram chamados de deicidas, né? Deicidas significa o quê? Aqueles que mataram Deus. Né? Você tem o homicida, aquele que pratica o crime. O deicida, aquele que matou Deus, aquele que matou Jesus. Então, você matou Deus, ele atrai coisas ruins. Eu não quero. As pessoas tinham medo de viver perto dos judeus. Bom, Lutero, quando se projeta como líder da reforma, ele logo vai escrever um livro. O primeiro livro de Lutero é sobre os judeus, inclusive mostrando a possibilidade dos judeus se tornarem cristãos. Lutero publica esse livro acreditando que se houvesse um tratamento respeitoso, uma aproximação amorosa, os judeus poderiam entender melhor a fé cristã e poderiam se juntar à própria reforma. Está lá nos escritos dele. Ele diz assim, porque Jesus Cristo nasceu judeu. É o título do livro. Jesus foi um judeu. Lutero escreveu esse texto. Os apóstolos, todos eles eram judeus. Então, ele propõe ali um caminho de aproximação. Esse livro circulou por 20 anos. Lutero tentando conversar com os judeus, trazê-los para perto. Lutero criou um projeto na Alemanha de abrir escolas. E precisava de dinheiro, de recurso. E daí ele foi buscar ajuda com os judeus. Então, no primeiro momento, os judeus até parece que se interessaram em ajudá-lo.
Bom, resumindo, 20 anos depois, Lutero publicou um segundo livro. E nesse segundo livro, ele, aí sim, faz uma crítica muito dura aos judeus. Muito dura. E o que ele critica? Ele critica a rejeição dos judeus. Por que os judeus não acreditavam em Jesus? Por que eles estavam apegados à lei? E ele diz, e aí Lutero trabalha a carta aos Romanos, né? Lutero é um grande exegeta da carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, você tem a doutrina da graça. Não precisa mais da lei. A lei já foi cumprida. A lei era sombra, agora é graça. A salvação é por... Então, ele faz uma análise exegética muito rigorosa da carta aos Romanos para mostrar a graça, e aí ele começa a dizer que os judeus são os grandes, né, responsáveis por ainda insistir na lei como meio de salvação. Então, esse livro de Lutero, ele repercutiu muito, e negativamente. E deu a Lutero uma alcunha, né, eu diria uma mancha na sua história, na sua biografia, que é carregada até hoje. Que, de alguma forma, o coloca como alguém que também se posicionou de forma antissemítica, contra os judeus, denunciando seu culto, suas práticas, suas doutrinas. Lutero, nesse livro, ele propõe até que as sinagogas fossem fechadas na Alemanha. Vamos fechar as sinagogas. Nós não podemos tolerar ensino da lei, né? Legalismo aqui. Não, aqui é graça, vai ser a graça, só a fé. Então, no calor da reforma, nos embates, das brigas e disputas, os judeus acabaram também se sentindo perseguidos na Alemanha. E muitos tiveram que ir embora, fugiram da Alemanha. Inclusive, muitos desses judeus vieram mais tarde se abrigar aqui no Brasil, quando os holandeses vieram para cá no Nordeste e criaram, né, uma colônia holandesa e trouxeram os judeus com eles. Nós estivemos lá em Recife uma vez e visitamos a sinagoga judaica, que está até hoje lá, no século XVII, que abrigou muitos desses judeus perseguidos. Então, assim, resumindo, mais tarde, quando Adolf Hitler surge, né, no contexto do fascismo, né, do nazismo, e com Mussolini, eles vão se apegar a tudo que pudesse... tudo que eles pudessem usar para fundamentar o seu argumento contra os judeus. E dentre assim, as falas que, de fato, né, uma das falas atribuídas a Hitler é que ele teria citado, olha, até Lutero, que é o nosso responsável pela religião oficial da Alemanha, né? A igreja luterana é a religião oficial da Alemanha. Até Lutero foi contra os judeus, mostrou seus... que eles são, que eles só atrapalham, eles não servem. Então, a fala de Hitler, ou dos seus assessores, fazendo referência a essa obra de Lutero, que é uma obra polêmica, acabou ficando como uma espécie de Lutero ajudando Hitler a perseguir os cristãos, a levá-los ao Holocausto, né, e a morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que eu colocaria agora, assim, olhando, né, a história e o contexto? Bom, primeiro que a gente tem que observar, Lutero está num contexto do seu tempo. Aquele contexto é um contexto de tensões, de disputas, de lutas entre grupos, né, de ideias. Lutero queria implantar a reforma na Alemanha e parece que os judeus, ao invés de ajudar, não quiseram ajudar as escolas e não queriam continuar insistindo na lei. Não queriam essa graça que Lutero estava trazendo, né? Então tem um cenário religioso, tem um cenário cultural. Então esse é um aspecto. Agora, por outro, eu acho que a gente também não deve ignorar que esses homens eram homens falhos também. Eles são limitados como seres humanos, como qualquer um de nós, que comete equívocos, que fala coisas que não deveria, que toma caminhos errados e que depois tem que corrigir. Né? E a Bíblia, eu acho que a Bíblia ela é fantástica porque ela não esconde essas coisas, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas o que Davi fez? Ele é culpado por uma morte, um crime planejado.
Falhou, errou, chorou, perdeu, sofreu todas as consequências possíveis do mundo. Né? João Calvino, a gente vai falar dele amanhã em Genebra. Um trabalho fantástico em Genebra. Modelo para o mundo. Calvino cometeu um erro no final da vida. De participar de um julgamento de alguém que foi levado à Inquisição, né? À fogueira. Lutero, me parece que está aí também. É um ser humano que também teve suas falhas, seus erros. É por isso que o protestantismo, ele não venera os seus líderes, seus personagens. A gente aprende, respeita Lutero, Calvino, outros tantos. Mas para nós, eles são seres humanos sujeitos às mesmas falhas e fraquezas. O que diz os biógrafos de Lutero? E aí vou encerrar essa questão. Quem estuda mais profundamente a história de vida de Lutero, Lutero morreu com 62 anos de idade. Ele morre em 1546. No final da vida, Lutero faz uma espécie de retrospectiva do que deu certo, foi super importante, mas aquilo que também foram erros, foram falhas, ele reconhece. E Lutero reconheceu principalmente talvez duas fraquezas, 2 erros principais. Um deles foi, de alguma forma, não ter evitado a guerra que houve contra os camponeses, né? Em que morreram mais de 100 mil camponeses, dos príncipes contra, no contexto da Reforma Protestante. Lutero, com a força que tinha, talvez pudesse ter evitado que essa guerra chegasse. Talvez, não sei se seria tão fácil assim não, né? É igual separar judeus na faixa de Gaza, né? Hoje lá Mas enfim, então ele reconhece isso. E ele reconhece, ainda que de forma a não escrever, mas pessoalmente, que teria sido muito contundente, muito duro contra os judeus. E que a intenção dele ao escrever aquele livro não foi... O que aconteceu? Ele escreveu, a coisa tomou um rumo e uma proporção. Né? Se ele tivesse visto o holocausto da Segunda Guerra Mundial com 6 milhões de judeus morrendo nas câmaras de gás, se Lutero, acho que ele deve ter visto de algum lugar onde ele está lá, provavelmente fica sabendo. Assim, e ver como que uma coisa que ele escreveu lá no século XVI foi usado, inclusive, para ajudar. Né? Não, Hitler ia fazer isso do mesmo jeito. Bom, não é isso que fez Hitler, faria. Mas assim, usar um líder da grandeza de Lutero para justificar algo que é extremamente, assim, inaceitável, uma das coisas mais aviltantes que a humanidade já produziu, que é o Holocausto. Né? Então, assim, eu encerraria, André, dizendo o seguinte, esses homens cometeram suas falhas também. Né? Então, como outros líderes que conhecemos cometeram, mas a história, Deus e a história costumam dar novas oportunidades àqueles que erram. Vamos encerrar? Vamos continuar amanhã? Quem puder vir amanhã? Então amanhã aguardamos por vocês, os que podem. Eu sei que nem todos são daqui, nem todos poderão. Mas o pastor Ricardo vai agradá-los aqui, talvez oferecer um cafezinho, uma coisa aí, para o pessoal vir amanhã aí, mais animado, né? Tudo bem, pastor? Obrigado, viu? Amém. Agradeço muito a vocês aí por esse primeiro momento. Amém, pastor, mas espera aqui para a gente encerrar. Glória a Deus, né, gente? Muito bom, né? Mesmo se não tivesse café, estaria todo mundo aqui amanhã, amém? Amém. Mas vamos servir sim um cafezinho, com certeza, vai ser uma alegria. Então amanhã às 9 a gente continua. Por favor, queridos, vamos juntos, você que pode. Que conteúdo maravilhoso, rico aí. E aí, com mais tempo para pergunta, o senhor deixou aí, foi proposital, né? Aguçaram já para... Pode. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé? Por favor, reverendo Isaías. Ora encerrando. Gratidão por outro pastor que está aqui conosco também. Prazer, viu, querido? Ora encerrando aí para nós, abençoando mais uma vez a vida do pastor Wander. Amém?
Deus eterno e soberano, nossa gratidão, nossa reverência, nossa adoração a Ti, nosso louvor ao nome de Jesus. Deus, como nos alegra lembrar que o Teu plano para conosco é eterno, que o Senhor, muito antes de nós nascer, a Tua palavra nos ensina do Teu amor, do Teu plano por nós em Cristo Jesus. Obrigado por hoje edificar a nossa vida através do pastor Wander. Obrigado pela vida dele, a família dele. Obrigado por nos lembrar, Deus, que o Senhor é soberano, está no controle da história, que o Senhor levanta pessoas, usa pessoas para cumprir o Teu propósito santo e perfeito. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, porque também na vida de cada um de nós o Senhor tem um propósito. Nós te agradecemos, Deus, te agradecemos porque o Senhor continua se revelando nesses dias, continua dirigindo as nações, o Senhor continua sendo o Rei das nações, como nós cantamos. Nós confiamos em Ti, por isso toda a nossa gratidão. Rogamos a Ti, Deus, toda sorte de bênção sobre esta igreja, pastor Ricardo, pastor Wander, sua família, sobre cada um que está aqui, Deus, que o Senhor nos ajude a perseverar na fé, a Te conhecer cada dia melhor, para que possamos confiar mais e Te servir melhor também. É nossa oração, Deus, com gratidão, suplicando que nos abençoes hoje e também, se for da Tua vontade, nos traga amanhã também, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Até amanhã às 9, então, em ponto, hein? Glória a Deus pela sua vida.